Olá, pré-candidata Maria do Carmo, seja bem-vinda à nossa série de entrevistas Nós Eleições com os pré-candidatos à Prefeitura de Manaus. E vamos começar falando sobre a sua estreia na política, na busca pela eleição ao cargo de prefeita de Manaus. A senhora acredita estar preparada para esse desafio? Absolutamente, isso aí eu tenho absoluta certeza. Não só que estou preparada, como estou apta para enfrentar esse desafio. Isso eu posso dizer assim com muita segurança, porque nós sabemos quando estamos ou não preparados, né? Que nenhum aluno, estudante, quando ele vai fazer um exame, ele sabe exatamente se ele se preparou bem ou não. E aí o resultado ele colhe lá na frente. Como você avalia Manaus atualmente? Manaus, olha, Manaus é a cidade que eu nasci. Sou apaixonada por Manaus e ao longo desses últimos 25 anos, Manaus realmente, vamos dizer assim, literalmente desceu a ladeira do desenvolvimento. É uma cidade que realmente teve os governantes voltaram as costas para o desenvolvimento aqui em Manaus. E isso não sou eu que digo, não. Claro que nós temos esse olhar de observador, eu acho que a sociedade também deve observar. Eu, como um cidadão amazonense, manauara, eu ando pela cidade, eu vejo realmente a degradação porque ela passou, mas isso também está expresso nos números que estão aí e que são, lamentavelmente, números muito ruins. Manaus hoje está no 23º lugar do IDHM, ou seja, são dados concretos do IBGE, são dados de pesquisa, e isso daí demonstra cabalmente que Manaus, nos últimos 25 anos, passou por esse processo de degradação que precisa ser contido imediatamente, sem mais demoras, para que a gente possa retomar o lugar que a gente merece na federação. Manaus é uma cidade rica, tem o 8º maior orçamento entre as capitais, merecia estar entre as 10 melhores capitais para se viver e, lamentavelmente, hoje ostenta estar no 26º. Isso é muito ruim. A pré-candidata acredita que um orçamento de 9 bilhões é suficiente para fazer bem mais para Manaus? Eu tenho certeza que sim, porque se ele é pensado, detalhado, para atender às necessidades, cabe ao gestor executá-lo com maestria. Todo mundo, eu acho que todo ser humano, como eu penso que todo cidadão, ele sabe exatamente quando ele tem um orçamento que ele tem que cumprir. Na nossa vida privada, nós conseguimos realmente nos conter dentro desse orçamento. Por quê? Porque quem paga a conta, se algo der errado, somos nós mesmos. No público tem essa diferença porque o gestor ele não paga a conta, quem paga é a população. Então, por isso que não há esse cuidado com o orçamento. Eu venho trazendo essa bagagem, esse olhar da iniciativa privada, onde o gestor privado ele tem realmente muito mais responsabilidade no cumprimento dos orçamentos que ele se impõe do que os gestores públicos, quer dizer, os últimos, porque tem gestor público que é muito bom e sabe fazer isso. Então, assim, trabalhar com isso é uma obrigação de quem, vamos dizer assim, se candidata a exercer esse encargo, né? Que não é nem o cargo. Então, assim, chegar lá e depois dizer, está faltando para isso, não, isso é falta de competência. Como você avalia o trânsito e também o transporte público em Manaus atualmente? Bom, é um caos, e isso não só sou eu que acho. Tenho certeza que todo cidadão manauara percebe, e, aliás, esse é um dado realmente precisa de muita atenção. Manaus cresceu em número de veículos, cresceu em número de habitantes, mas nós não temos vias novas, nem modalidades diferentes de transporte para que a gente possa desafogar o trânsito. Porque quando a gente está falando de trânsito, a gente está falando de um efeito da falta de um sistema de transporte, que nós não temos. Hoje, ônibus não é sistema de transporte. Então, assim, nós precisamos realmente enfrentar com muita coragem essa questão de um trânsito que está caótico pela falta de um sistema de transporte pensado para melhorar toda essa mobilidade do cidadão. E nós não temos visto isso. Na verdade, se você for observar, nós não temos política nenhuma que pense
em melhorar a infraestrutura urbana. E aí a gente fala do trânsito também. E em relação à educação em Manaus, a senhora se sente satisfeita com o ensino público na capital, bem como a valorização dos professores? Não. E isso aí eu gosto de pontuar bastante. Nós temos assistido várias movimentações dos docentes, mas isso eu vou falar de um modo geral. Todos os últimos governantes, eles esquecem de uma coisa. Quem que é o destinatário de toda política, de qualquer política pública que se implemente? Pessoas. E quando eu falo pessoas, eu estou colocando os profissionais da saúde, os professores, as pessoas que vivem na cidade, porque todo o destinatário final de toda política pública deveriam ser as pessoas. Então, quando você vê saneamento que não existe, saúde precária, educação também precisando de um olhar de mudança, quem são as pessoas que são atingidas? Toda a população. Os professores não são valorizados, a gente sabe disso. Nós tivemos aí recentemente um episódio lamentável dos professores que estavam sendo... na verdade, acho que eles nem tiveram esse aumento ridículo de 1,25%, que resultava em R$ 30 nos vencimentos deles. Então, assim, foi uma tristeza realmente. Então, aí você já demonstra que você menospreza o profissional que trabalha. E aí, em detrimento do quê? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, porque não existe nada que se faça em qualquer tipo de empresa. Se você não pensa primeiro nas pessoas, você está fadado ao fracasso. É o que está acontecendo hoje conosco aqui em Manaus.